paz, igreja, boa noite. Como vocês estão? Estão bem? Estão bem vivos? Abençoados? Abertos para o que Deus tem para nós nessa noite? Em nome de Jesus. Quero, antes de começar a palavra, orarmos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer. Queremos bendizer o teu nome. Queremos dizer que o Senhor é bom, em todo tempo tu és bom, Senhor. Nós queremos realmente colocar-nos diante do Senhor toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, toda a nossa necessidade. Colocamos diante do Senhor toda a nossa dor, toda a nossa preocupação, que realmente o teu reino se estabeleça na nossa vida, que a tua glória se estabeleça no nosso coração, que a tua manifestação de poder continue sendo expressa em nossa vida, expressa em nossa graça, expressa em nosso coração, expressa em nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, Pai. Que a tua glória, Pai, encha esse ambiente como já tem enchido, Pai. Que a tua glória realmente cresça cada dia mais e mais. Que a tua glória realmente encontre um coração aberto e contrito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã nós estivemos falando sobre guerras, sobre como vencer as nossas batalhas. E nós pudemos conversar um pouquinho que as guerras são inevitáveis, amém? Não tem como fugir de guerra. Não tem como fugir de batalhas, não tem como fugir de confronto. Mesmo porque Jesus disse, ele predisse isso quando ele estava aqui na terra habitando entre nós, de forma corpórea. Ele falou que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter o quê? Bom ânimo, porque ele já venceu. Então nós não temos como fugir das batalhas. As guerras, elas nos trazem aprendizado, nos trazem ensinamento, nos trazem amadurecimento. E nós aprendemos hoje pela manhã. Se você não veio, você perdeu, que eu não vou estar trazendo essa palavra hoje à noite. Nós aprendemos sobre vencer as nossas guerras e aprendemos como vencer as batalhas. E nessa noite eu queria compartilhar com você um tema parecido, que é muito pertinente hoje, que é controlando as emoções. Nós precisamos aprender a gerir nossas emoções. Precisamos aprender a controlar as emoções, porque as emoções, elas vão surgir. Assim como as guerras são inevitáveis, as emoções vão acontecer, amém? Só que nós precisamos ter o domínio sobre ela, o controle sobre ela. Porque nós somos seres físicos, espirituais, mas emocionais. Então não tem como anular uma emoção. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos, dotados de emoções. E eu quero aqui fazer um convite a você, se você não assistiu, a estar indo lá no nosso canal no YouTube, Lagoinha Bertioga, assistir a série Temperamentos. Você vai ver como cada temperamento reage diante de uma situação. Como cada temperamento, baseado nas suas emoções, o seu temperamento realmente atua diante de uma dificuldade, diante de uma situação. E nós precisamos o quê? Controlar isso. Porque pensa assim, o fleumático, que é o meu temperamento, o fleumático, ele tende a tomar decisões. Se deixar o fleumático ser fleumático, sem transformação, ele nunca vai decidir por nada. Amém? Tem até um exemplo dos 4 temperamentos que eu compartilhei uma vez, atuando, que seria qual? Uma casa pegando fogo. Imagine você uma casa pegando fogo, e aí vem o sanguíneo, começa a gritar com todo mundo que ninguém está ajudando, ninguém está fazendo nada, começa a esbravejar. O colérico chega, já começa a jogar água, começa a jogar areia, começa a jogar entulho para apagar o fogo, começa a jogar gasolina, joga você, se possível, que o propósito dele é apagar o fogo. O melancólico, ele vai ver a situação e vai começar a chorar, que está pegando fogo. Ai meu Deus, tadinho do pessoal que está perdendo a casa. O fleumático vai parar, analisar todas as possíveis variáveis, como apagar o fogo, para sim tomar uma decisão. E se tomar, se possível, salvar ou não. Ele vai analisar todo o trajeto. Então cada um reage de uma situação diferente. Essa série você pode assistir lá no nosso canal. Mas a temática de hoje não é temperamentos. A temática de hoje é controle de emoções. Nós precisamos controlar nossas emoções. Quem aqui acha que controla sua emoção, levanta a mão. Só estava dando exemplo para levantar a mão, tá? Por quê? Porque nós, de verdade, nós somos seres desequilibrados. Amém?
nós somos desequilibrados, nós não conseguimos controlar as emoções. Dentro de cada temperamento, cada emoção é uma emoção única. E nós não conseguimos controlar o fleumático, que é o meu caso, eu vou falar da autoridade do fleumático. O fleumático tem muito receio de tomar decisões. E ele acaba sendo o quê? Procrastinador de decisões, porque ele sempre receia em tomar uma decisão, porque ele tem que analisar todas as possíveis variáveis. Então o medo toma conta, a insegurança toma conta, a questão da incerteza toma conta, e se deixar, nunca toma uma decisão. Por isso que nós temos que equilibrar as nossas emoções, amém? Então diga para o seu irmão assim: equilibre as suas emoções em nome de Jesus. Então nós precisamos controlar nossas emoções. Não se trata apenas de aprender a lidar com as emoções, se trata de ter equilíbrio. Não é uma questão de aprendi a lidar com o fleumático, aprendi a lidar como colérico, aprendi a lidar como sanguíneo. Não se trata do aprendizado, se trata do equilíbrio, porque Jesus foi o maior exemplo da pessoa equilibrada emocionalmente. Porque quando ele era acusado, ele calava. Quando ele era chicoteado, ele falava: Pai, perdoa. Então ele tinha um equilíbrio emocional fenomenal e nos ensinou o caminho a ser seguido. Então não se trata apenas de aprender sobre emoções, mas de desenvolver uma vida equilibrada e saudável, alinhada mente, coração e atitudes com a palavra de Deus. Então nossa vida emocional tem que ser alinhada com a palavra de Deus. Às vezes eu vejo pessoas, converso com pessoas e as pessoas falam que eu não sinto vontade. Fala: meu filho, se tu não sente vontade de ler a Bíblia, tu nunca vai sentir vontade de ler a Bíblia. É uma intenção, é um propósito, é uma escolha. Se a gente for escolher viver pelo que nós queremos ou não queremos, nossa vida está roubada. Porque hoje nós queremos acordar cedo, amém? Amanhã é segunda-feira, quantos querem trabalhar aqui? Não precisa levantar a sua mão. São poucos, mas tem que ir. Então, se for baseado na emoção, hoje eu quero, hoje eu amo a minha esposa, glória a Deus, amanhã eu já não gosto mais dela, que ela me falou uma coisa que eu não gostei, já não quero falar com ela, já me aparto dela. Se for baseado em emoção na nossa vida, não tem como ter uma vida estável, equilibrada, saudável. Então não ande emocionalmente, não ande pelas emoções, não ande baseada no que você sente, mas ande baseado na palavra de Deus. Em nome de Jesus, vira para o teu irmão e fala assim: você tem que ser equilibrado emocionalmente, querido. Porque não se trata do quê? De aprender, se trata de viver uma vida de equilíbrio, uma vida saudável, uma vida realmente emocionalmente equilibrada, uma vida alinhada, mente, coração e atitude com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus, amém? E o interessante é que Deus não nos impede de termos emoções. Deus não fala assim: não sinta. Deus não fala assim: não tenha. Deus não fala: não aceite. Ele fala o quê? Para nós não andarmos nela. Vou repetir: Deus não impede você de ter emoções, mas pede para você não se mover nela, não agir nela. Por exemplo, quantos ficam irados aqui? A Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Então ela permite você ficar com raiva, ficar irado, mas não pecar. Como eu me iro e não peco? Não deixando o sol se pôr sobre a minha ira. Não permitindo com que aquele sentimento crie raiz no meu coração. Posso sentir raiva, posso ficar revoltado, posso querer pular no pescoço da pessoa, posso querer dar um soco muitas vezes, furar os olhos, como dizia um colega meu. Mas eu não posso permitir com que isso crie raiz no meu coração, para que não seja uma verdade. Então a Bíblia permite: irai-vos, mas não pequeis. E aí tem outro texto ainda que fala: dai lugar à ira de Deus, à justiça de Deus. Ou seja, não atue na sua própria emoção, não atue no que você acha que é certo ou errado, porque a nossa justiça, ela é podre, nossa justiça é corrupta, nossa justiça é tendenciosa, mas a justiça de Deus é pura, ela é correta, ela é simples. Então ele fala assim: você pode se irar, mas deixa eu agir com justiça, deixa eu atuar com justiça, deixa eu ser o juiz nessa situação.
Então a Bíblia não proíbe você de ter ira, mas ela fala o quê? Não se mova na ira. Não caminhe nessa realidade. Não tenha ações, escolhas e atitudes pautadas no sentimento de raiva. Em nome de Jesus. Então fala para o seu irmão, você pode se irar, mas não ande na ira. Amém? Ansiedade, Deus não proíbe termos ansiedade, mesmo porque não tem como não termos ansiedade. Isso é natural do homem, é natural do ser humano. Ter ansiedade é natural, diga comigo, ter ansiedade é natural. Mas o que a Bíblia fala? Não andeis ansiosos. Ou seja, não decida baseado na ansiedade. Sabe aquela neura de que eu preciso, eu quero, a ansiedade? Não ande sobre isso. Quando a ansiedade de querer resolver um problema, resolver uma situação, não se mova nessa realidade. Porque a Bíblia permite, não proíbe você de ter ansiedade, mas se mover nela sim. Se mover nela sim. Se nós fôssemos nos mover na ansiedade, a nossa vida estava pior do que está. Se nós toda vez que tivéssemos um sentimento de ansiedade, de preocupação, nós estaríamos lascados na realidade. Nossa vida estaria muito pior do que ela está. Mas a realidade é que Deus não proíbe que tenhamos, porque nós somos seres emocionais. Mas Ele fala o quê? A sua emoção não tem que ditar a sua vida. A sua emoção não tem que definir o seu destino. A sua emoção não tem que falar para você o que você tem que fazer. Olha outro sentimento, medo. Quantos tem medo aqui? Se você não tem medo, você ora por mim no final do culto, hein? Amém? Mas temos medo na realidade, temos medo do amanhã. O que será do amanhã? O que será do nosso Brasil? O que será da economia brasileira? O que será da minha profissão? O que será da minha vida? O que será da minha família? Nós naturalmente temos esse medo. Medo de altura, medo de algum inseto, medo de algum bicho, medo de ser assaltado, medo de bater na estrada, ser roubado, medo de morrer. Tem muito crente com medo de morrer. Meu avô era meu avô já passou dessa vida, foi promovido, está com o pai, voltou para casa, mas ele expressamente dizia, eu tenho medo de morrer. Eu falava, avô, o senhor é cristão, o senhor sabe para onde o senhor vai, mas ele, eu tenho medo. Mas eu falava, mas vô, o senhor vai para o céu, né? Mas eu tenho medo de morrer. Talvez pela questão de sofrer na morte, não sei. Mas ele falava abertamente que tinha medo de morrer. Então, nós temos medo. Mas o que a Bíblia nos diz? Que o verdadeiro amor, perfeito amor, lança fora o medo. Então Jesus fala o quê? Você pode ter medo, mas confie em mim, que sou o perfeito amor. Sou o verdadeiro amor. Sou Deus de graça, Deus poderoso. Que eu vou pegar esse teu medo, botar fora, em nome de Jesus. Então vira para o seu irmão e fala assim, você pode ter medo, meu irmão, mas não anda no medo não. Eu tomei uma postura na minha vida, eu disse para Deus o quê? Deus, o que o Senhor me propor, mesmo que eu tenha medo, eu vou dizer sim. Então o que eu fiz? Eu falei para Deus, Deus, eu quero o que é teu, eu vou dizer sim, mesmo que eu tenha medo. E eu tenho feito isso, Deus tem me levado a lugares loucos, a pressões de vida, pressões emocionais, mas eu tenho dito sim, porque se eu deixar o medo tomar conta do meu coração, nós não vamos para lugar nenhum, nós não vamos conquistar nada, nós não vamos realmente prosperar em nada, porque Deus sempre vai nos levar ao lugar chamado Vale da Sombra da Morte. Mas lá ele diz o quê? Eu estou com você. Amém? Então, medo pode até pairar na nossa mente, mas não vai criar raiz no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então, repreendemos o medo para a glória do Senhor. Desejos impróprios, olha o que diz aqui. Nós podemos até ter desejos pecaminosos, impróprios, mas o que diz a palavra em Gênesis 4:7? Diz assim, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. Ou seja, Jesus está falando, o pecado quer dominar a tua vida, mas você tem que dominá-lo. Ele não tem que controlar o seu ser, ele não tem que controlar os seus desejos, ele não tem que controlar as suas ações,
Você que tem que dominar o pecado. E pense nessa questão. Isso foi lá no Gênesis que Deus falou para o homem. Mas hoje em Jesus nós já somos livres do pecado. Em Jesus nós já somos livres para escolher o certo e o errado. Nós queremos sempre escolher o que é certo, amém? Então, os desejos da nossa carne não tem que dominar o nosso coração. Os desejos do nosso coração pecaminosos não tem que ser parte da nossa história. Em nome de Jesus, amém? Então, assim, quando às vezes eu pergunto, você quer meditar? Você medita? Não tenho desejo. Meu irmão, se for partir para a área do desejo, nós nunca vamos querer meditar. Orar, então, quantas vezes Deus te acordou de madrugada para você orar? Quantas vezes nós nos levantamos para orar? Contamos nos dedos muitas vezes, não contamos as vezes que Deus nos chama, mas contamos as vezes que nós respondemos sim para Ele. Para vir aqui, parabéns, você é vencedor, você está aqui nesse lugar, nessa noite, celebrando ao Senhor juntos, ouvindo essa palavra abençoada, porque você escolheu estar aqui, mas talvez o seu sentimento fosse contrário, você não desejasse estar aqui, não teria desejo de estar conosco, mas você venceu, em nome de Jesus. Então vira para o teu irmão e fala assim, parabéns meu irmão, você venceu um sentimento que não dominou o seu coração. Você venceu um sentimento que queria te travar, mas você escolheu ser ativado em nome de Jesus. Você escolheu ser motivado, você escolheu ser renovado no Senhor. Então, podemos ter todos os sentimentos possíveis. Não é pecado sentir. Não é pecado, repito, não é pecado ter sentimentos. Vamos lá, de novo. Não é pecado ter sentimentos. Não é pecado ter emoções. Mas é, muitas vezes, agir por conta delas. E aí eu pergunto, você não precisa responder quantas decisões você tomou baseada na emoção. Quantas decisões nós tomamos baseadas nos desejos? Muitas. Mas nós estamos aqui hoje aprendendo como controlar essas emoções, em nome de Jesus. Então nós aprendemos até agora que emoções são naturais do ser humano, porque nós somos homens espirituais, homens carnais e homens emocionais. Temos uns sentimentos. E os sentimentos não são um pecado, mas nos mover pelos sentimentos, algumas vezes ou muitas vezes, são um problema. Ter ansiedade não é problema, mas eu andar ansioso é um problema. Ter ira não é um problema, mas eu deixar com que a ira se ponha, o sol se ponha sobre a minha ira é um problema. Ter medo não é problema, mas eu esconder na caverna, como muitos profetas do Senhor, como muitos homens se esconderam, se reclusaram na sua casa, no seu lugar de proteção, é um problema. Davi fez isso, quando ele tinha que sair à guerra, ele ficou em casa. O que aconteceu? Pecou. Elias fugiu de Jezabel, foi se esconder na caverna. O que aconteceu? Deus teve que dar um puxão de orelha, falou, Elias, está fazendo aqui, teu lugar não é aqui. Enfim, o medo, ele vai te fazer decidir ou não decidir. Mas nós não vamos agir de acordo com nossos sentimentos, em nome de Jesus, amém? Então, para continuarmos aqui a ministração, nós vamos aprender como controlar as emoções. Vamos aprender como controlar as emoções. A primeira ação que a gente tem que ter é o quê? Entregar as emoções ao Senhor. Primeira atitude que temos que ter é o quê? Entregar nossas emoções a Deus. Salmo 55, 22 diz assim, entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Então a primeira atitude que nós temos que ter, quando uma emoção vier com muita intensidade, primeira atitude que nós temos que ter, quando um desejo vier com muito forte no nosso coração, primeira atitude que devemos ter, quando uma decisão melhor dizendo, quando nós formos tomar uma decisão por emoção, temos que entregar na mão do Senhor. Entregar na mão do Senhor os sentimentos, falar, Deus, eu estou com muita raiva, mas eu entrego nas tuas mãos, minha ira. Fala, Deus, eu estou com muito medo, mas eu entrego nas tuas mãos o meu medo. Senhor, eu estou com muito ansioso, meu coração está angustiado. Quantos já tiveram nesse sentimento? Coração angustiado, você não sabe o que fazer,
não sabe o que fazer? Amém? Você já sentiu isso? Então nessa hora tem que fazer o quê? Dobra o joelho. Ora ao Senhor, não tem como dobrar o joelho. Ora ao Senhor, fala: Deus, eu não sei o que eu estou sentindo, não sei o que está acontecendo, mas eu entrego nas tuas mãos. Me dá discernimento, me dá direção, que eu não me mova por sentimento nenhum. Então a primeira ação é o quê? Entregar os sentimentos a Deus. Antes de reagir, Deus nos chama a entregar tudo a Ele primeiro. Porque Deus não quer que você perca, Deus não quer que você se prejudique, Deus não quer que você tenha um prejuízo. Por isso que Ele espera que nós entreguemos a Ele nossas decisões, nossas escolhas, nossos sentimentos. E aqui fala: entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Então quando você tiver um sentimento bem aflorado, bem intenso, bem alegre, bem triste, entrega tudo na mão de Deus. Fala: Deus, eu entrego na tua mão. Porque até o sentimento alegre, ele também é prejudicial algumas vezes. Porque as pessoas alegres, elas acabam não tendo tanto filtro. Daí você pede para uma pessoa alegre dinheiro, ela é capaz dela te dar. Fala: tô, dinheiro, tá precisando? Tô. Porque ela está alegre, ela está liberal, ela está acessível. Então assim, não podemos nos mover por sentimento, temos que entregar ao Senhor em nome de Jesus. Porque as emoções não te controlam quando você entrega a Deus antes de agir. Quando nós não entregamos a Deus, há uma grande probabilidade de sermos controlados pelas emoções. Mas quando nós paramos e a entregamos ao Senhor, a entregamos e não a pegamos de volta, aí Deus tem o controle, Deus tem o domínio, Deus tem realmente a paz que sobrepassa o entendimento para guardar nosso coração. Amém? O homem natural anda nas emoções, mas o homem espiritual anda no espírito. O homem carnal, o homem natural, o homem que não é espiritual, ele anda baseado na emoção. Então um dia ele está feliz, outro dia ele está triste. Não sei se você conhece alguém assim, talvez sim. Você conhece a pessoa, pergunta: como você está? Estou bem, aleluia, glória a Deus, uma bênção acontecendo na minha vida. Aí, glória a Deus, aleluia. Aí pergunta no outro dia: como você está? Ele: estou passando tribulação, uma tribulação terrível, estou desanimado. Aí pergunta no dia seguinte: como você está? Pô, estou feliz pra caramba, acordei animado, motivado. Aí pergunta no dia seguinte: como você está? Estou triste. Não sei se você conhece alguém assim, não precisa apontar para a pessoa, tá? Ou talvez você seja assim, né? Não sei. Mas assim, nós não temos como andar baseado em emoções. Porque assim, quando nós nos movemos pela emoção, nós estamos mostrando que nós somos homens carnais, homens naturais, homens que não são movidos pelo Espírito Santo. E a intercessora aqui, Dora, ela falou profundamente: se mova pelo Espírito, se mova pelo Espírito. Então nós precisamos o quê? Morrer a nossa natureza humana para que o Espírito de Deus cresça em nós, para que nós não venhamos a atuar de maneira emocional, atuar de maneira realmente natural, mas de maneira espiritual. Amém? Então vira para o teu irmão e fala assim: não ande naturalmente, ande espiritualmente em nome de Jesus. Nós temos que morrer a nossa natureza. A nossa natureza é o quê? Agir. Nossa natureza é o quê? Se mover, resolver, responder. Mas Jesus foi um grande exemplo para nós de controle emocional também. Na cruz do Calvário, crucificado, sofrendo, com a coroa de espinho, pregos nas suas mãos e seus pés, sofrendo escárnio, os ladrões do seu lado, um protegendo e justificando Jesus, outro escarnecendo, soldados na sua frente escarnecendo, todo um quadro de desgraça e morte. Jesus fala uma única palavra, fala o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se sou eu, meu irmão, acho que eu lançava uns cachorros em cima, falar: Deus, manda fogo, Jesus. Mas o controle emocional de Jesus, de não deixar com que a dor tomasse conta das suas ações, não deixasse com que a injustiça tomasse conta das suas ações, não deixasse que o escárnio tomasse conta das suas ações, não deixasse que realmente a vergonha tomasse conta das suas ações. Ele fez o que? Liberou uma bênção sobre eles.
E nós muitas vezes, por pouca coisa, nós liberamos maldição sobre o nosso irmão, porque nós ficamos desequilibrados emocionalmente. Amém? Estão comigo nessa? É uma verdade, né? Quantas palavras nós lançamos sobre nossos filhos, sobre a nossa esposa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa casa, sobre o nosso vizinho, sobre o nosso amigo, sobre um parente, porque nós deixamos com que a emoção tome conta do nosso homem, do nosso ser. Mas nessa noite ela vai morrer em nome de Jesus. Nós vamos permitir com que o homem natural cresça em nós, em nome de Jesus. Ó, 2 exemplos que eu quero dar aqui. Josafá, em 2 Crônicas 20, não precisa abrir, ele fez o quê? Josafá era um rei de Israel, e alguns reis se juntaram para lutar contra Josafá. E veio um mensageiro e falou: Josafá, se levantou vários reis contra você, eles estão aqui na porta de casa. Daí Josafá fala o quê? Que teve medo. Mas ele não só teve medo, um sentimento legítimo e natural, mas ele teve uma atitude posterior muito nobre, que foi o quê? Buscar ao Senhor. Ele parou, interrompeu o medo e falou: eu vou fazer uma coisa que é muito melhor do que ter medo, vou buscar a Deus. Ou seja, eu vou entregar essas emoções ao coração, aos pés da cruz. Vou entregar essas emoções diante do trono do Senhor. E ele parou e orou, e aí Deus respondeu que que ele iria para a batalha, mas a batalha era do Senhor, que a vitória era garantia. Daí teve toda uma história que você pode ler em casa depois, de vitória sobrenatural da parte de Deus. Por quê? Porque um ser, um homem, uma pessoa, um humano como eu e você, parou para entregar as emoções diante do Senhor. E aí ele teve algo sobrenatural na vida dele. Temos também Jesus. Jesus teve o quê? Na cruz do Calvário, antes de ir para a cruz, ele o quê? Teve medo. Estava apavorado de ir para a cruz. Ele fez o quê? Pegou 3 dos seus discípulos, João, Tiago e Pedro, foi lá para o Getsêmani, lá orou ao Deus, ao Pai, falando o quê? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Ou seja, Jesus falando: as minhas emoções é de não querer ir para a cruz. Minhas emoções é de ansiedade, é de pavor, já é de uma pré-dor, já é de um tremor e temor no coração. Mas eu entrego tudo isso diante do Senhor, para que as minhas emoções não sejam concretizadas, mas que a tua vontade seja feita. Então, em nome de Jesus, quando você tiver uma emoção forte, meu irmão, entrega na mão do Pai. Em nome de Jesus. Amém? Outra atitude que devemos ter, além de entregar as emoções a Deus: respire e alinhe a sua mente com a palavra. Quando tiver o sentimento, respira e alinha a mente com a palavra de Deus. Não adianta respirar e pensar da mesma maneira, tem que alinhar com a palavra de Deus. Por isso que é importante nós meditarmos, por isso que é importante nós realmente termos intimidade com esta palavra, que esta palavra que nos purifica. Jesus disse em João 17 que a palavra nos santifica. Então essa palavra ela vai trazer alinhamento quando nós precisarmos alinhar nossa mente. Porque mesmo a palavra já diz o quê? Que a transformação do comportamento humano vem pela renovação da mente. Romanos 12:2 diz o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a minha atitude vai ser mudada quando a minha mente for transformada. Então eu paro, respiro, não só isso para acalmar meus sentimentos, mas eu alinho o meu pensamento com a palavra de Deus. Porque aí a minha ação vai ser de acordo com a palavra de Deus. Então vira para o teu irmão e fala assim: pare, respire e alinhe a sua mente, querido. Amém? Porque assim, quantas e quantas vezes nós tomamos decisões não pautadas na palavra de Deus, misericórdia. Quantas coisas nós sofremos, quantas coisas nós perdemos, quantas coisas nós deixamos de ganhar porque agimos fora da palavra. As nossas escolhas foram fora da palavra, nossas ações foram fora da palavra, nossas decisões foram fora da palavra. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa segurança da palavra de Deus.
quando eu vou tomar decisões. Quando eu fui casar, de primeira olhada eu gostei da minha esposa, mas eu saí de um relacionamento anterior frustrado e eu comecei a gostar dela. Eu pensei, é carência, não quero. Na escola missionária que nós estávamos fazendo, eram 5 meses que ficaríamos juntos. Eu fiquei lutando 5 meses contra o sentimento que crescia no meu coração por ela. E eu pedi a palavra para Deus, Deus sempre endossando o sentimento. Mas eu, como um bom fleumático, sempre falando para Deus, Deus, molha o algodão e deixa em volta seco. Depois molha em volta e deixa o algodão seco. Agora, que o algodão vire rosa, Senhor. Que o algodão vire azul. Sempre pedindo uma palavra de confirmação de uma palavra que Deus já havia me dado. Até que a última mensagem que Deus me deu, Ele falou num texto bem específico, falou, até agora eu tenho falado e você não acredita. Ali foi o deadline para mim, ponto final, eu nunca mais perguntei, entendi que aquilo era por via de Deus o sentimento. Mas o que acontece? Quantas decisões nós tomamos não pautadas na palavra de Deus? Mudança de cidade, compra de materiais, casamento, são tudo baseados em emoções. A gente começa a gostar de alguém, já começa a se enamorar por ela, já acha que ela é boa para você, que é uma mulher. Daí o que acontece? No namoro não se vê problema, ou se vê problema, ele é possível ser transformado, amém? Como se nós fôssemos os transformadores do problema, os solucionadores da vida da pessoa, e não é. Tem que ter uma decisão, uma direção, uma palavra de Deus para toda instância da nossa vida. Então precisamos o quê? Pegar a nossa emoção, respirar, colocar a emoção diante da cruz do Calvário e falar, Deus, eu não quero me mover por essa decisão, me mover por essa emoção. Então mostra a tua vontade na tua palavra, porque o dia que der ruim, eu sei que o Senhor não errou, mas eu estou errando, ou no caso, minha esposa está errando, no caso do nosso casamento. Ou nós estamos errando, mas o Senhor não errou jamais, em nome de Jesus. Então nós precisamos o quê? Transformar nossas atitudes pela renovação da nossa mente. Palavra na mente, palavra no coração, palavra nas mãos, em nome de Jesus, amém? A palavra sim, acalma o coração e reorganiza os pensamentos. Daí diz Filipenses 4,7, diz assim, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, ela acalma o coração e a mente. Como nós acabamos de ler, a palavra de Deus, ela sobrepassa todo entendimento, a paz de Deus. A paz de Deus, ela é acima de toda a situação possível e imaginável de paz. Tanto é que se nós passarmos no vale da sombra da morte, nós teremos paz, porque o Senhor é conosco. E a paz de Deus, ela que guarda a mente, pensamentos, guarda coração, sentimentos. Aonde? Aonde? Em Cristo Jesus. Num lugar bem guardadinho, num lugar bem protegido. Então a paz de Deus, ela traz esse benefício da paz, da palavra, a palavra de Deus traz o benefício da paz, que guarda emoções e guarda pensamentos. Então é crucial você ler a palavra de Deus. Esse ano nós temos batido bem forte sobre meditação. No começo do ano nós promovemos e propusemos a leitura bíblica diária do ano. Não sei se você o fez, mas estamos chegando em 2026, é tempo de começar uma nova leitura bíblica, em nome de Jesus, amém? Então vira para o teu irmão e fala assim, você precisa meditar, querido. Você precisa meditar, meu irmão. Tem que meditar. Tem que meditar. Tem que meditar. Ah, não gosto. Medita. Não entendo. Tem palavra de tudo para quanto é gosto. Tem palavra no arcaico. No arcaico eu digo na linguagem original. Tem a linguagem coloquial. Tem a linguagem do dia de hoje. Tem a linguagem do dia de agora. Tem a linguagem do dia de amanhã. Tem a linguagem de músico. Tem a linguagem de mano. Tem a linguagem de... Tem um monte de mulher, homem, diácono, palavra cantada, palavra falada, palavra recitada, palavra, tem tudo, não tem como nós temos a desculpa de que não entendemos. Nós não temos o desejo, pode ser, mas nós não caminhamos pelo desejo, amém? Nós somos intencionais e intensos no que fazemos, em nome de Jesus. Só temos verdadeira paz
quando nós estamos em Deus, na palavra de Deus. Isaías 26:3 diz assim: tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam. Então nós só temos paz verdadeira quando estamos no Senhor, e a palavra é o Senhor. A palavra é sua voz, é sua orientação, é sua presença, é a revelação de quem Ele é, do seu caráter. Então, quando nós estamos com a palavra de Deus, eu não sei se você já teve experiência com relação a isso, mas eu já tive. Com meu coração muito acelerado, minha mente muito acelerada, eu não consegui ter paz na mente. Peguei a Bíblia para ler. Pergunta para mim, consegui ler? Não, claro, a mente a milhão. Consegui ler a Bíblia? Não, mas eu me forcei a ler. Só que aquela leitura forçada foi me trazendo paz. Me trazendo paz. Até que eu consegui concentrar minha atenção na palavra de Deus e desfrutar daquela paz na minha mente. Então assim, nós não temos para onde correr. Temos a palavra de Deus. Na realidade nós temos para onde correr, sim. Temos que correr para a palavra de Deus. Amém? E como aplicar essa questão da respiração, da meditação e alinhamento? Primeiro, respire lentamente. Segundo, faça uma breve oração, entregando um sentimento a Deus, pedindo orientação, pedindo direção. E terceiro, lembre-se de uma promessa ou verdade bíblica acerca daquele assunto. Às vezes alguém te machucou, você ficou revoltado, ficou frustrado, foi traído por alguém, você ficou triste. Ore ao Senhor, respire fundo, ore ao Senhor, entregue o sentimento e traga uma palavra, uma promessa, uma palavra de Deus. Daí podemos lembrar que assim, tem aquela palavra que Jesus diz para orarmos pelos nossos inimigos e abençoar os que nos perseguem. Então ore por ele, abençoe ela. Fala: Deus me machucou, me traiu, me acusou injustamente, tá me intimidando, mas eu quero abençoar a vida dele. Quero abençoar a vida dela em nome de Jesus. Que ele realmente reconheça que está errado, porque o perdoa em nome de Jesus. Amém? Então é esses três princípios. E por fim, nós falamos aqui sobre dois princípios, e o terceiro e último é: haja com domínio próprio. Acho que aqui é o mais difícil de todos, agirmos com domínio próprio, porque nós agimos de maneira descabida, agimos de maneira desequilibrada, mas agir com domínio próprio é uma nobreza. São poucos os que conseguem, poucos mesmo, porque em algum momento da nossa vida, nosso homem natural vai querer tomar o governo. Nós temos que subjugá-lo para agir com domínio próprio. E agir no impulso causa problemas, dor, sofrimento. Toda vez que você reage baseado no sentimento, é esse resultado que acarreta: dor, sofrimento, destruição, vergonha, problema. Toda vez que nós agimos baseado em sentimentos, nós temos resultados desastrosos. Por isso que nós temos que ter domínio próprio. Para quê? Para que nós possamos não agir de acordo com o que sentimos, mas agir de acordo com a palavra de Deus. Agir de acordo com o que... É um pensamento seguinte: o que Jesus faria no seu lugar? O que ele faria se alguém me desse um tapa na cara? Ou se alguém me acusasse injustamente? Ou se de repente num dia de chuva eu estou passando na rua, vem um carro e passa na poça d'água e me dá uma enxurrada de chuva, de água? O que eu faria? O que Jesus faria? Eu de repente falaria que nem eu já fiz, e me envergonho disso, não estou sendo aqui só para usar de exemplo. Falava assim: bate o carro. Não, eu já falei isso, por incrível que pareça. O meu homem natural falou: bate o carro. Não me viu aqui, tá cego? Mas o homem espiritual transformado, ele vai falar o quê? Te abençoe em nome de Jesus. Coração assim, querendo pegar fogo, coração querendo fuzilar, os olhos como chamas de fogo assim. Não fogo santo, fogo estranho. Mas nossa boca vai liberar a palavra de bênção, porque a gente não anda por emoção, amém? Nossa emoção está a milhão, querendo pegar o cara, pôr o nosso lugar e passar na poça várias vezes. Mas a nossa boca expressa o que o nosso Deus quer que falemos. Abençoamos em nome de Jesus. Então, o pensamento é o quê? O que Jesus faria no meu lugar?
como ele agiria, o que ele falaria, o que ele faria, o que ele pensaria, como ele realmente teria as suas ações. Então, reagir no impulso sempre causa problema, porque a emoção não deve liderar, mas o Espírito sim. A emoção não tem que liderar, mas o Espírito de Deus sim. Amém? Por isso que João Batista fala, importa que eu diminua e que ele cresça. Porque quanto maior ele for, maior o domínio sobre a minha vida. Quanto maior ele for, menor eu serei. Por isso o Espírito Santo produz domínio próprio, assim. Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é fruto de quem? Do Espírito. Ah, pastor, mas eu tenho domínio próprio. Tem até a página 2 ou a página 3 se você for muito dominador. Mas domínio próprio contínuo, ininterrupto, domínio próprio que se estende por gerações e gerações, só no Espírito Santo de Deus, porque é um fruto do Espírito de Deus, é um fruto daquele que tem o Espírito no seu coração. Domínio próprio faz parte da vida de um cristão, faz parte da vida de um discípulo de Cristo. Então, domínio só temos no Senhor. Podemos até ter um controle certo emocional, mas domínio próprio só em Jesus. E domínio próprio é aquele que te apertam, te apertam, te apertam, te apertam, te apertam, te apertam e você fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Aí você pensa comigo, Jesus era Deus, né? Beleza, a gente vai para Estevão. E aí, Estevão, pecador como nós, chegou, foi apedrejado porque falou umas verdades bíblicas para algumas pessoas, começaram a tacar pedra nele, ele olhou os céus e Jesus ao lado de Deus, olhou para pessoas que estavam apedrejando ele, falou o quê? Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Então é possível sim vivermos um domínio do Espírito, é possível sim vivermos uma vida realmente controlada emocionalmente, é possível sim termos vida próspera, porque o controle emocional te leva a lugares bons, te leva a lugares estáveis, te leva a lugares de paz, de bênção, em nome de Jesus. E olha que interessante, Provérbios 16, 32 diz assim, é melhor ser paciente que poderoso, é melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Aleluia, é melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Então hoje eu paro e vejo assim, eu sou pobre, não sou influente, mas louvado seja Deus que eu estou desenvolvendo meu domínio próprio. Porque quantos empresários estão aí, pessoas influentes na internet, influenciadores que nós conhecemos e alguns que se ditam ser influenciadores e proeminentes na internet, e não têm o domínio próprio sequer, não tem uma gota de domínio próprio, andam baseados nas emoções, andam baseados nos desejos carnais, mas nós, graças a Deus, estamos desenvolvendo o domínio próprio na nossa vida, amém? Porque é melhor conquistar você mesmo do que uma cidade, que está dizendo o provérbio. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Então qualquer coisa que nós na realidade conquistemos na vida, o melhor é o que? Ter domínio próprio. Se você se domina, você já conquistou tudo na vida. Porque é o que Tiago diz, para a gente encerrar. Tiago 3,2 diz assim, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todas as outras sentidos. Se nós pudéssemos controlar a língua, pequeno órgão, pequeno membro do nosso corpo, nós seríamos, como diz Tiago, que? Perfeitos. Capaz de quê? Controlar todos os outros sentimentos, aleluia. Domínio próprio, meu irmão, é crucial para o ser humano.
crucial por homem. Domínio próprio é crucial para o cristão, o discípulo do Senhor, porque é um fruto do Espírito. Precisa sim ser desenvolvido. Precisa sim ser dominado. O seu homem natural precisa morrer para que o Espírito cresça na sua vida e tenha o controle da nossa história, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Vira para o teu irmão e fala assim: como está teu nível de domínio próprio? Como está teu nível de domínio próprio? Está lá em cima ou está lá embaixo? Não adianta conquistar diplomas de faculdade, não adianta conquistar bens materiais, não adianta conquistar cargos na profissão, se você não se domina, tudo isso é nada diante do domínio próprio. Mas se você tem domínio próprio, tem autocontrole, sabe se mover, não pelas emoções, mas pela palavra de Deus, você já é perfeito. Você já consegue dominar todos os sentimentos em nome de Jesus. Fique de pé, quero orar pela sua vida. Quero te convidar, se você se vê como uma pessoa, entenda bem, não é descontrolada, mas uma pessoa que precisa de domínio próprio, eu quero que você venha aqui na frente e coloque aos pés do Senhor essa questão e fala: Deus, eu quero entregar minhas emoções aos teus pés, quero entregar minha falta de controle aos teus pés, quero entregar minha falta de domínio próprio aos teus pés, e eu quero sair daqui controlada pelo teu Espírito, com domínio próprio, não sair fazendo as coisas emocionalmente, não sair fazendo as coisas sem direção do Senhor, mas sair tomando as atitudes direcionadas pela tua palavra, alinhado com a tua palavra, baseado na tua palavra, alicerçado na tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Se você se vê assim, se essa palavra falou com você, vem aqui na frente, queremos orar pela tua vida. Queremos fortalecer o teu coração e profetizar o Espírito Santo de Deus no teu coração, como foi falado na intercessão antes do culto, que o mover do Espírito atue no teu coração, na tua vida, em nome de Jesus. Enquanto o louvor canta essa canção, nós vamos estar orando pela tua vida, em nome de Jesus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você.
vós enfermos e doentes, chame os presbíteros da igreja, eles orarão por você e a oração de fé curará o enfermo. Eu quero saber se há alguém enfermo nessa noite, corre aqui na frente, pega o óleo lá, pega o óleo. Se você está enfermo, vem aqui na frente, não perca a oportunidade, nós vamos ungir você, você vai sair daqui cheio de poder, cheio de saúde, cheio de vida. Aleluia, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, vem, corre aqui. Nós vamos orar por você, queremos abençoar a sua vida. Quantos creem que esses irmãos serão curados? Estenda suas mãos para cá, enquanto a pastora Nelma vai estar orando, nós vamos estar ungindo eles em nome de Jesus. Tua palavra diz, Senhor, que aquele que está enfermo, venha, que os presbíteros possam colocar as mãos e ungir com óleo, e a oração do justo vai curar o enfermo. Pai, nessa noite, Pai, porque nós sabemos que a unção, Senhor Deus, está sobre este lugar. A unção foi derramada sobre nós, Pai. A cura não somos nós que promovemos, mas é o Senhor, mas é o poder que já está derramado sobre este lugar. Nós queremos declarar a cura. Nós queremos declarar a cura do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, que teu Espírito Santo venha visitar, venha manifestar o teu poder, Senhor. Deus, nós queremos em nome de Jesus. Nós que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Entra, Pai, entra na corrente sanguínea, entra nos ossos, entra nos nervos, a cabeça, os ouvidos, os olhos. Pai, se algum tumor, se algum nódulo, Pai, dores nas pernas, a pressão, diabetes. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus, a cura no teu nome, Senhor, a cura no teu nome, Jesus. E é no teu nome que nós declaramos cura sobre essas vidas. É no teu nome que nós declaramos cura, a libertação de toda enfermidade, de toda dor. Pai, em nome de Jesus, se há ainda algo, Senhor Deus, que teus servos estão sentindo dor de cabeça, dor de ouvido, incômodo, Senhor, incômodos, Pai. Eu te peço, ó Deus, passa agora, Senhor. Vai tirando, Senhor Deus, tudo aquilo que está incomodando. Pai, retenção de líquidos, em nome de Jesus, Pai. Dores no coração, como que taquicardia. Senhor, em nome de Jesus, que as nossas emoções sejam também curadas agora, Pai, para que o nosso corpo seja sarado também. Em nome de Jesus, Senhor, cura a mente, Senhor, cura a nossa mente, Pai. Vai tirando toda preocupação, vai tirando todo aquilo que impede, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra e sermos verdadeiramente curados. A Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós já fomos sarados. Pelas Tuas pisaduras nós já fomos sarados. Pela Tua pisadura nós já fomos sarados. Então eu creio, Pai, que a Tua igreja já foi sarada. Os Teus filhos já foram curados. Nenhum mal, Senhor, mais nos seus organismos. Pai, em nome de Jesus, se alguém aqui, Senhor, ouviu um laudo médico, Senhor, que diz que não tem mais jeito, que não tem mais cura. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para o Senhor, Pai. Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro, que 4 dias estava morto. O que é uma enfermidade para Ti, Senhor? Ah, Pai, então em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, dá uma ordem a essa enfermidade. Que ela saia agora em nome de Jesus. Que ela seja retirada agora em nome de Jesus. Na autoridade que há no Teu nome, médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nome que tem todo o poder, o nome que há toda a autoridade. Ah, Espírito Santo de Deus, nós declaramos cura neste lugar. Nós declaramos unção de cura neste lugar. Nenhum mal, Senhor, nenhum mal em nome de Jesus. Que a Tua igreja seja sarada agora, para honra e glória do Teu nome. Mais perto de Ti, Senhor,
tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada Levante suas mãos para os céus. Levante suas mãos para os céus. Adore o Senhor. Diga a Deus, tudo é sobre você, Pai. É tudo sobre você, Senhor. É tudo sobre você, Senhor. Não é por mim, não é em mim, nem para mim. É por ti, em ti, para ti. Aleluia. Levante as mãos para os céus e diga, Senhor, eu dependo de ti, Senhor. Eu saio daqui controlado pelo teu Espírito, Pai. Eu saio daqui controlado pelo teu Espírito, Senhor. Eu saio daqui cheio de poder, cheio de capacitação, cheio de autoridade, cheio de domínio próprio. Em nome de Jesus, para ser controlado pelo teu Espírito, Pai. As minhas emoções não me controlarão mais. Eu agirei como homem espiritual, não agirei como homem emocional, agirei como homem espiritual. Em nome de Jesus, Pai. Nessa noite nós entregamos nossas vidas aos teus cuidados, entregamos nossas vidas em tuas mãos, Pai. Entregamos nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito em tuas mãos, Pai. Para que possamos, Senhor, ser mais parecidos contigo a cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, Pai. Que haja poder em nós, que haja domínio em nós, que haja autoridade em nós, que nós expresses a tua glória, Pai. A tua manifestação do teu poder, a tua graça seja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa meus irmãos, minha irmã, Pai. Abençoa essa igreja, essa família tão linda e tão maravilhosa, Pai. Que sejamos cheios de poder, Pai. Cheios de poder, cheios de poder, cheios de teu Espírito, cheios de autoridade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o medo saia da nossa vida, Pai. Que a ansiedade saia da nossa vida, Pai. Que a morte saia da nossa vida, Pai. Que a frustração saia da nossa vida, Pai. Que toda enfermidade saia da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos os outros. Meu irmão, minha irmã, Pai. Tenha uma vida cheia de poder. Tenha uma semana cheia de graça. Semana cheia de autoridade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que essa semana para o irmão seja de céus abertos. Aleluia. Uma semana de céus abertos, Pai. De chuva abundante, de bênçãos na vida dele. Em nome de Jesus. Que aquilo que está amarrado seja liberado em nome de Jesus. Que aquilo que está travado seja liberado em nome de Jesus, Pai. Que aquilo que não aconteceu ainda aconteça em nome de Jesus, Pai. Que o céu se abra sobre a vida da tua igreja, para a glória do teu nome, Senhor. Leva-nos de volta aos nossos lares, Senhor. Conceda-nos uma noite de paz, de glória.